metodologia, vou só explicar aqui rápido. Essa é a periodização do jogo que o Rodrigo usa, né? E aí dentro dela, e entra nessa questão que o Pedro falou, eu tenho dias em que eu estimulo espaços diferentes, com exercícios com caráter diferente. Eu tenho uma terça-feira que eu tenho um treino com um caráter, do ponto de vista físico, metabólico e neural. Do ponto de vista técnico, uma densidade de ações muito grande, daquelas ações técnicas que eu quero exercitar. Do ponto de vista tático, o conceito que eu quero exercitar acontecendo muitas vezes porque eu estou longe do jogo. O jogo é sábado, então eu exercito muito aqui. Quando eu vou para quarta-feira, eu continuo tendo um estímulo metabólico, já com um caráter neural um pouco menor, espaços maiores, menos mudança de direção. Aqui, espaço menor, muita mudança de direção, eu tenho muita contração excêntrica. Então o jogador está o tempo todo sendo estimulado ali a trocar de direção. Isso gera nele, né, uma fadiga do ponto de vista neural muito grande. Na quinta-feira, já estou a 2 dias do jogo, eu começo a trabalhar com espaços intermediários, mas já tendo uma preocupação em fracionar muito o treino, para que o atleta esteja sempre recuperado. Tá? E na sexta-feira, um trabalho, né, pré-jogo de repasse dos conteúdos da semana. Com espaços, aí vai depender do tamanho do campo. Eu controlo muito o treino, a gente faz um treino, diria que praticamente anaeróbio alático, muito fracionado, com intervalos muito grandes entre os blocos. Tá? E aí, eu estou falando disso só para vocês entenderem, a questão mental está periodizada aqui. Na terça, eu vou trabalhar com jogadores em exercícios pequenos para ele tomar decisões sob muita pressão de tempo e espaço. Tá? Muita pressão para decisão, e o conteúdo acontecendo numa densidade de ações maior do que a do jogo. Tá? Depois vocês vão entender um pouco mais isso na hora que eu mostrar alguns exercícios. Na quarta-feira, e eu estou falando do dia, mas por favor, correlacione o dia com a distância do jogo, tá? Não correlacione o dia, toda terça eu faço isso, mesmo jogando na quarta, não. Se o jogo for quarta, muda, isso aqui muda. Estou falando com o jogo de sábado, tá? Na quarta, eu já tenho menos mudança de direção, mas eu tenho um jogo de espaços maiores, de gestão de espaços maiores. Então, do ponto de vista cognitivo, é um dia que eu vou dar um caráter mais metabólico. Então, eu vou trabalhar na quarta, voltando na terça, eu posso trabalhar com blocos menores e alguns intervalos de recuperação média. Eu vou trabalhar com concentração altíssima por 4, 5 minutos, pausa. Concentração altíssima, pausa. Legal, estimulei um tipo de comportamento. Na quarta, eu posso trabalhar com blocos maiores. Eu trabalho com blocos de 20, 25, 30 minutos. Por quê? Porque eu preciso também estimular, e esse é um problema muito grande de algumas pessoas aí que eu vejo uma preocupação pequena com isso, isso é fundamental. Eu preciso estimular a resistência de concentração do meu atleta. O meu atleta precisa aprender a resistir, estar concentrado por longos períodos. Porque o jogo é isso. O jogo ele tem lá 45 minutos muito intenso, 15 respira, 45 muito intenso. Se ele não estiver habituado a resistir e estar concentrado, ele não vai se concentrar. E muitas vezes eu tenho atribuições a questões físicas, a troca de jogador, a queda de não sei o que de desempenho, o cara tá... Muitas vezes simplesmente o time não está condicionado a resistir mentalmente ao jogo, dentro, lógico, das outras dimensões. Eu não posso, como eu falei para vocês, estou mostrando ela diferente, mas ela está integrada, a questão física, técnica e tática, tudo isso está envolvido. Se o atleta não tiver sustentação fisiológica, por mais que ele esteja preparado para resistir mentalmente, vai quebrar. Vai quebrar. Então eu tenho que pensar nelas juntas. Porém, num processo minimamente estruturado, elas evoluem sempre juntas. Porque volta naquilo que eu falei, é o ser humano que está jogando. O ser humano ele é físico, né? Ele é físico, ele é mental, ele tem expressões técnicas, expressões táticas. Eu preciso evoluir tudo isso no treino. Então, o cara precisa voltar para jogar, treino físico para colocar ele em condição. Aí o cara entra com 30 minutos, o cara está arrebentado. Porra, mas ele estava correndo, tá bom, mas você colocou ele para jogar? Para se preparar mentalmente para estar concentrado 30 minutos? Fadiga mental. Quem aqui já dirigiu na chuva, mesmo dia, dirigiu na chuva, serra à noite? Escutando música. Hã? Escutando música. Isso. Ainda escutando música, legal. Se acaba uma viagem de 1 hora, parece que você viajou 6. Parece que você viajou 6 horas. Muita variável, tem que estar muito concentrado para não acontecer nada, um acidente. O meu nível de concentração vai lá em cima. Nós precisamos gerar isso no atleta, lógico, nós queremos um atleta de alto nível, de excelência.
Agora, eu tenho que saber que isso precisa ser treinado. Porque a partir do momento que ele tiver um desgaste grande disso, a performance dele vai cair. Como que ela se manifesta? Ele passa a tomar decisões piores. Passou a tomar decisões piores, eu começo a ter mais gasto de energia para fazer correção toda hora. Passei a fazer mais gasto de energia, começo a ter quebra física da minha equipe. Então, às vezes eu atribuo a quebra física, o time não está conseguindo correr. Muitas vezes ele não está condicionado a estar concentrado 90 minutos. E aí, a partir dos 20 do segundo tempo, eu começo a tomar decisões ruins. Decisões ruins que geram desgaste metabólico, fisiológico. E aí é óbvio. E lembra, é sistêmico, está tudo integrado. Por isso que eu coloquei lá, teoria geral dos sistemas. É sistêmico. É do físico para o técnico, para o tático, para o mental, tudo integrado. Eu não posso fracionar. Decisão ruim, gastei mais energia fisiológica para corrigir. Então perco a bola no ataque, volta 40 metros. Roubei a bola atrás, mais 50 para chegar na frente. Perdi, tomei decisão ruim. Volta. Aí eu vou tendo sistemicamente. Aí eu quebro, aí eu quebrei, eu não consigo mais cumprir minha ocupação. O Gustavo tem que me compensar. Ele quebra em seguida porque ele não vai dar conta, ele dá conta 10 minutos. Aí quebra o Léo mais 5 minutos, porque o Léo tem que cobrir nós dois. E aí começa a ter uma quebra sistêmica da equipe. Então eu tenho que pensar nisso como variável de treino. Alguém ia perguntar alguma coisa. Será que é isso que se deve o fato da gente, dos times levarem bastante gol nos finais do tempo? Sim. Principalmente no final do primeiro tempo? Sim. As pessoas atribuem a cansaço físico. E não é só o cansaço físico. Não, é cansaço, eu chamaria de cansaço complexo, que é cansaço físico, técnico, tático e mental. Eu aumento o índice de erro técnico. Não sustenta psicologicamente, Isso. cai a produção física. Qualquer campeonato que você pegar, a média de gols nos 15 minutos finais ele é maior do que... Se eu pegar blocos de 15, dividir o jogo em 6 blocos de 15, mais acréscimo. Se isola o acréscimo para não dar diferença. Tá? Certo. Os 15 minutos finais. E se você pegar os acréscimos do segundo tempo e comparar fizer daquilo um fractal do jogo, então o acréscimo teve 3 minutos. Se eu fizer aquilo vezes 30, por exemplo, para comparar com o restante do jogo, para dar 90, e fizer é muito maior. Porque eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho fadiga. E aí a chance de ter erro é maior. Óbvio que, mas aumenta o erro do ataque. Mas normalmente no futebol é um jogo de poucos gols. A defesa, ela tem uma facilidade em proteção do gol maior do que o ataque e invasão. É a característica do jogo de futebol. Diferente do basquete, que é um jogo de ataque e tem muita vantagem. Basquete, jogo de acerto, futebol, jogo de erro. Entendeu? Aí eu começo a ter falhas defensivas, que não são tão normais, e aí eu começo a criar cenários mais favoráveis para fazer gol.